esse jogo, e hoje eu queria falar para vocês dessa noção de... Aí, vocês começaram a gravar. Então, vou voltar, tá? Então, hoje a gente vai falar, fechar esse módulo alegoria e paisagem, falando, então, um pouco da noção de alegoria moderna. Alegoria moderna no sentido do século XIX, 18 e 19, tá? Moderna nesse sentido. Então, como essa noção de alegoria, ela vai servir, e é um pouco a nossa questão, para forjar agora elos que são a noção de nacionalidade, de povo, de república, como há um deslocamento dessa noção de alegoria, e o George Colley faz isso muito bem, por meio da alegoria da liberdade, mostrando como as alegorias barrocas, e o modo barroco de conceber a alegoria, ele se esfacela ainda mais, vamos dizer assim, no universo da modernidade, ele perde cada vez mais o sentido, e inclusive a gente pode levar ao extremo aquilo que o Benjamin fala da alegoria barroca, do que tudo pode significar tudo, porque a gente passa a ter uma ordem contextual histórica, influindo no uso das imagens. E a gente perde a chave porque a gente perdeu a história. Então, essa questão da historicidade da alegoria. E vale lembrar que o Benjamin faz uma operação muito parecida, embora não estou nem comparando o George Colley ao Benjamin, não estou nem colocando junto, mas qual que é a relação? O Benjamin vai pensar, depois do drama barroco, a alegoria do Baudelaire, a alegoria baudeleriana, que é uma alegoria do século XIX. Baudelaire era muito próximo a Delacroix. Então, a gente está no mesmo universo, como esse novo universo da alegoria que entra em jogo, vamos dizer assim, a partir da modernidade. Então, essa noção de alegoria moderna. E eu vou dividir a minha fala, o texto está lá para vocês, né? O texto é desse livro aqui, do George Colley. Na verdade, eu fui aluna do George Colley, eu vi essa aula, e essa aula foi uma palestra, embora ele tenha recheado bastante essa palestra, tá? Porque eu estava lá no Arte e Pensamento há muitos séculos, ok? Na verdade, era o da Paixão, eu estava lá, e ele tem as perguntas no final que ele conserva. Então, para mim, é retomar algumas questões que, para mim, sempre foram muito caras, desses autores, inclusive, desses artistas, inclusive, que ele estuda. Não são artistas canônicos, são artistas do século XIX, XVIII, XIX, que são pouco estudados, mas a gente não vai parar tanto nas questões de história da arte. Eu não sei se vocês queiram que eu fale sobre isso. Por exemplo, eu não vou falar muito nem de Gaulle, que são as pinturas das guerras do Napoleão, tá? Se vocês quiserem, eu falo. E nem daquela parte final do texto em que ele fala muito do Davi, do Jacques-Louis David. Porque são questões mais contextuais de história da arte. Também não vou puxar a questão para o Almoço na Relva, que é a questão do Manet, aquela mulher na relva. Eu vou ficar mais em dois polos. A alegoria da liberdade, que é como ele transplanta, vamos dizer assim, essa noção de alegoria, que está lá no Ripa, ela vem se retransformando de uma dupla vertente, que é popular e erudita. Então, ela tem essa dupla vertente de transformação, até chegar a esse modelo da alegoria. Tem alguém que está fazendo... Eu acho que é um extraterrestre, que é essa alegoria, que é tanto erudita quanto popular, porque vocês sabem que a Revolução Francesa ela inaugura também a circulação popular daquilo que a gente chama de imprensa, né? A imprensa ela é um elemento muito próprio da Revolução Francesa, e essas imagens volantes são inúmeras imagens da Revolução Francesa, de gravuras, desenhos, que vão popularizando esse imaginário. Então, essa dupla significação que vai chegar em 1830, tá, nessa imagem do Delacroix. Então, tem uma dupla significação, tá, como ela vai se constituir. E, no segundo momento, como essa noção de liberdade, ela passa a ser praticamente assimilada à noção de república, à imagem da república. Muito embora não seja, a princípio, inclusive porque a Revolução de 1831, ela foi uma revolução de restauração da monarquia, né? Ela foi monárquica e não republicana. Mas, enfim, como que você assimila depois aquela figura, a figura da república. E o segundo momento que vai me interessar é uma outra alegoria, entre aspas, porque não é exatamente uma alegoria, porque ela é uma criação desses anos, do século XVIII e do século XIX, que é a noção de povo.
é a nação, não é o povo brasileiro, né, que anda de camisa verde e amarela e joga bola, não é, mas depois vai ser assimilada por essa noção, que é uma noção romântica. Mas essa noção de povo, como é que você figura o povo? E é muito interessante como o Jorge Colli traz essa questão, como aparece, vamos dizer assim, o povo, o anônimo, na pintura, e como ele aparece depois na literatura, por meio dos Miseráveis, do Victor Hugo, que é um texto que vocês sabem, uma das primeiras aparições do populacho, da população de rua, não como um elemento cômico, que era comum, ou pícaro, que era comum à literatura, aos gêneros antigos, mas como figura central. Os Miseráveis, eles são, vamos dizer assim, figuras trágicas das ruas, né? O Gavroche, a irmã dele, as meninas, né? Ponine, que chamava menino, aí não lembro agora, mas o menino, a família do menino, que são duas irmãs, e o menino, que é uma família meio desgarrada, a figura principal que rouba e vai preso, e vai para as galés, então toda essa figuração dos humilhados e ofendidos, que é a entrada, vamos dizer assim, desses elementos populares como elementos trágicos e não mais como elementos cômicos, volto a dizer, porque eu vou falar isso para vocês, que está na retórica, se vocês quiserem, inclusive está lá o vídeo sobre Aristóteles, eu vou colocar depois, inclusive, que depois dessa relação aristotélica da eleição, existe inclusive o cenário da tragédia e o cenário da comédia. O cenário da comédia é sempre um cenário popular, porque o povo é sempre cômico. Tá? Então aqui é uma grande virada os pobres na literatura e os pobres na imagem. E como ele aparece na pintura, e ele aparece na pintura, e eu acho muito interessante que o Jorge Colli note isso, a partir, primeiro, da pintura dos dilúvios, ou seja, das catástrofes, que é o anônimo, tá? E depois, a partir de uma massa de mortos, isso aparece claramente na Liberdade Guiando o Povo, que vai constituir os grandes quadros de guerra do século XIX. Então é muito interessante essa questão, que aí a gente retoma aquela questão da figura sacrificial. E eu vou fazer isso com vocês, que eu acho que fica mais fácil, porque no texto que vocês leram não tinha imagem, né? Eu vou fazer isso a partir das imagens, que eu acho que é mais legal. É claro, o texto é um pouco longo, mas eu não sei se é um texto difícil de ler, acho que é um texto bem agradável de ler. O livro é muito bonito, tem muitas imagens. Tal. O Jorge Colli tem uma coisa que o que eu acho que ele é um grande discípulo, embora ele não assuma, ele nunca vai assumir isso, do Warburg, porque o Warburg fazia muito isso. O Warburg, que é um artista, é um teórico que está sendo muito lido hoje em dia, inclusive na filosofia, tem uma aluna que está estudando Warburg, ele fazia grandes mapas, que são atlas de Mnemosine, né, em que ele juntava figurações que atravessavam o tempo se repetindo. Ou seja, como o Apolo vem parar a ser Jesus Cristo e depois vem aparecer como o grande atleta do século XX. Então, como essas figurações, elas se repetem, e elas repetem tópicas, e elas repetem patos. Então, e o Jorge Colli faz isso com muita maestria, eu acho. Ele junta a imagem guiando o povo com uma imagem erótica do final do século XIX, e o choque, ele funciona. Tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês o PowerPoint, tá? Vou tentar, né? E depois eu deixo essas imagens, também já tá lá para vocês, tá? Se vocês quiserem ver depois, tá? Vou tentar achar, tá? Não. Aqui. E vocês estão vendo? Ah, sim. sim? Então, tá vendo? E se eu colocar a apresentação de slides, vocês continuam vendo? Será? Sim. Mas não vai. Aqui. Deixa eu ver. Estão vendo? Sim. Sim. Sim? Aonde está a janela Sim. compartilhada? O compartilhamento está em pausa até que você retorne à janela compartilhada. Vocês estão vendo agora não, né? Eu estou. Vocês estão vendo o quê? Eu estou vendo O eu acho que slide. o slide, a liberdade com uma bandeira vermelha, salvo engano, na mão. Ah, O então primeiro slide. esse slide aqui, né? Então eu não consigo reproduzir, não sei por quê. Eu só consigo fazer a apresentação de slide. Então vamos ver se eu consigo aqui.
Porque eu quero fazer para vocês não ficar... Bom, mas esse daqui não está tão zoado que nem aquele outro que eu mostrei para vocês, né? Mas ainda assim eu queria fazer a apresentação, né? Porque se eu fizer assim, ó... E agora? Não, né? Vocês estão vendo? O primeiro slide ainda. E agora vocês estão vendo o segundo? Não, não vai. Que estranho. Não consigo compartilhar. Da outra turma compartilhou certinho. Agora vocês estão vendo? Sim, sim. Mas não vai. Tela cheia. Tela cheia. Tem que sair. Agora vocês estão vendo? Sim. Agora. O slide 2, eu acho. Então, tópicos estéticos, moderna alegoria, aqui seria a alegoria do Delacroix, e aqui eu começo, vocês estão vendo um outro slide, de 8 de dezembro de 1889? Sim, que tem duas imagens, uma com a bandeira do Brasil e outra com a bandeira... Então, eu coloquei aqui, porque isso aqui é uma imagem de jornal de 1889, em que já existe essa configuração da imagem da mulher de barrete frígio, e o barrete frígio aqui no meio, que vocês estão vendo, como a figura da República. E aqui a República Brasileira e a República Argentina se encontrando. Então, essa ideia de que, em 1889, essa configuração, essa figuração, ela já está consolidada, inclusive aqui na América Latina, de que a República é figurada nesse modelo da Mariene, né, dessa figura coroada com o boné, com o barrete frígio. E é um pouco que o Jorge Colli vai explicar que isso não necessariamente tinha a ver com a noção de república. E aqui eu coloco uma outra imagem, que é também a alegoria da república, em que o barrete não é vermelho, o barrete é verde e amarelo, que é a alegoria da República Brasileira, do Décio Vilares. Então, essa ideia de uma alegoria que se transforma, e o barrete ser vermelho é um elemento crucial para a configuração da noção de liberdade. E aqui você já tem o barrete verde e amarelo. E só coloquei aqui para vocês a ideia da república consolidada, que aparece não só no dinheiro brasileiro, eu não sei se continua tendo, hoje em dia acho que não, né? Mas vira uma espécie de ícone de moderna alegoria, de uma alegoria contemporânea da república, a mulher coroada de barrete frígio, né? Mas, se a gente for para... Vocês estão vendo aí a Cesária Ripa, né? Se a gente for para aquela iconologia que a gente tinha visto lá no começo, e que é o que o Jorge Colli começa dizendo, e ele fala bastante dessa questão do livro de iconologia do Ripa e de toda a iconografia barroca como sendo uma iconografia convencional, então essa convenção que precisa, na verdade, de uma espécie de dicionário, e esse dicionário que depois vai ser traduzido para o francês, né, já no século XVIII, então esses dicionários que eles circulavam, esse condicionamento da alegoria, que não pertencia a uma espécie de vivacidade da alegoria renascentista, como ele diz, é próprio a esse discurso barroco, e funciona no âmbito barroco, mas vai ser deslocado, vamos dizer assim, quando entra no âmbito moderno. E essa aqui é a alegoria do Ripa, é uma mulher segurando, na verdade, um cetro, e não uma pique, não uma arma, né? É uma mulher de modelo greco-romana, segurando o barrete frígio, que parece um dantope ali na mão dela, tá vendo? Esse coisinho aqui, esse triângulo. O barrete frígio era o adereço que os escravos que iam ser libertados usavam em Roma. Outra grande figura que também às vezes circula e às vezes é proibida é a figura do Espartaco. Então, essa ideia da liberdade como uma espécie de libertação, e segura esse barrete, né, esse boné, como está dizendo também o Jorge Colli, vermelho, que era o boné que os escravos que iam ser libertados usavam.
A outra figuração da liberdade, como diz o Jorge Colli, a gente vai ver mais para frente, é a liberdade ativa. Essa aqui é a liberdade enquanto sentimento pessoal, né? A liberdade ativa, ela pisava uma canga, né? Então, ela pisava uma cangalha, né? Aquilo que o boi usa. Então, ela é uma liberdade que rompe, na verdade, com esses grilhões. Vocês vão ver como a canga também reaparece, a cangalha, né? Também reaparece nas figurações posteriores. Aqui eu coloquei para vocês essa Nanini Valan. Essa pintura está no Museu das Figuras da Liberdade. O Jorge Colli cita en passant essa pintura, mas eu coloquei porque é um elemento muito interessante, porque é raríssimo você encontrar pintoras na história da arte, né? E aqui já há várias transformações na figuração da liberdade. Ela segura o barrete, mas ela segura o barrete em cima de uma arma, de uma lança, né? Ela segura na mão aqui essa espécie de carta, de contrato. E aqui embaixo da carta, atrás da carta, vocês veem o símbolo, o fáscio romano, que é, na verdade, o símbolo da fraternidade. E esse triângulo o símbolo da igualdade, né? O símbolo da igualdade, o Jorge Colli vai explicar muito bem, da igualdade, da fraternidade, não, da fraternidade eu faço, o símbolo da igualdade, ele muda, porque aquele que tem no Cesária Ripa, ele vai sendo meio contaminado por elementos populares, maçônicos, como a gente vai ver. E aqui eu já entro um pouco na nossa questão, a alegoria da liberdade do Proudhon, que é a alegoria... Ah, esqueci de falar essa questão. Vocês estão vendo uma caixa... Eu vejo uma caixa aqui, deixa eu tirar de lado. Vocês estão vendo essa caixa? Não. Vocês estão vendo aqui no pé da alegoria um troço esquisito, que parece um bicho gordo aqui, um rato gordo? Esse rato gordo é um gato, tá? Enfim, é porque eles desenhavam muito bem nessa época. O gato, que é o animal mais livre do mundo, ele está aos pés da alegoria da liberdade. E aqui vocês já viram. E aqui a alegoria da liberdade do Proudhon, que já é uma alegoria próxima ao que vai ser a figuração do Delacroix. Você tem novamente essa roupagem greco-romana, o seio de fora, ela segura uma arma, ela não segura mais uma espécie de cetro, ela tem o gato aqui aos pés e a cangalha aqui do lado, não sei se vocês estão vendo aqui, estão vendo? Depois ficar mais claro isso. E ela está de barrete frígio, com aquelas fitas, que também o Jorge Colli fala muito bem dessa questão, essas fitas, elas vão ter um forte apelo simbólico, que inclusive vem parar aqui no Brasil, quando Dom Pedro I arranca as fitas dos Orleans e Bragança, no Independência ou Morte, né, no filme, né, no quadro Independência ou Morte. Então, você arranca as fitas da cor das casas monárquicas e estabelece as cores da Revolução Francesa, que é o vermelho, o branco e o azul. Então, essa questão dessas fitas, né, elas são muito simbólicas, por isso que elas sempre aparecem, vocês estão vendo aqui no cantinho, no barrete frígio revolucionário. E aqui outra questão também que o Jorge Colli assinala, é essa posição da cabeça, que também já está lá no Ripa, que é o perfil grego. Que é o perfil de medalha, mas é também o perfil grego porque tem esse nariz reto, vocês estão vendo aqui? Que é esse perfil dos deuses gregos, que é um nariz reto, em ângulo reto, que forma esse rosto de perfil completo, que era considerado o perfil dos deuses gregos, da figuração grega. Então, é uma retomada greco-romana nesse sentido. E aqui eu coloco para vocês mais perto a arma, né, como para vocês notarem, esse elemento que não pertencia à figuração do Ripa e que é deslocado para essa figuração. A professora? Diga.
Porque essa arma é um machado. Eu fiquei curioso para ver o que é que ele chama de pique. Eu tentei ver nas figuras na internet e não consegui achar. Esse Tem mais parece que à é um frente. machado. Eu Ah, tá. coloquei. Obrigado. Inclusive na figuração das mulheres na Revolução Francesa, né? Que aquela segura um machado, né? Um Uhum. troço meio violento, né? Aqui também ela segura aqui, isso aqui já é uma espécie de lança, um pique, né? E aqui é muito interessante porque aqui já aparece a liberdade e a igualdade aqui do lado, vocês estão vendo, né? Esse símbolo do facho, que também é um machado, que é um símbolo romano, né? Desse feixe amarrado, esse feixe que fica fortemente amarrado, que tem uma outra ideia que é não tão sublime, mas que é do deslocamento das alegorias, é o facho do fascismo, né? Enfim, que é exatamente o mesmo símbolo, que é romano, vem parar na alegoria da igualdade e vai parar depois nesse simbolismo fascista, né? E aqui eu trago para vocês um pouco o que o Jorge Colli fala no texto dele. Ele fala de um baralho da Revolução Francesa, da época da Revolução Francesa, em que os reis são gênios, né? Enfim, e as figuras elas são substituídas, as figuras, a dama, o valete e o rei, por figuras da liberdade. Essa daqui, essa carta, e vocês veem que é uma carta volante, é uma gravura, essa cor que não que contrasta, que não encaixa exatamente no contorno, é porque isso era impresso em duas chapas diferentes, então cria um pouco esse descompasso, que também é muito comum as gravuras russas, e acaba sendo até um diferencial, mas enfim, é uma gravura de extração popular. Essa aqui é liberdade de culto. Vocês estão vendo que ela tem o Talmud e o Corão aqui entre as pernas, né? Então, essa ideia de uma liberdade que se torna uma figura popular, que vai parar, inclusive, nas cartas de baralho, ela segura o barrete frígio, e essa imagem aqui, totalmente Papageno, né? Parece uma figuração das óperas do Mozart, é a liberdade do César Ripa na sua ilustração do século XVIII. Né? Então, vocês percebam que ela tem os mesmos elementos, ela segura um cetro, ela segura o barrete frígio, mas você já tem toda uma reelaboração. Então, como essas figuras elas vão se transformando também nesse registro. E aqui eu peguei uma outra imagem do Proudhon, e, na verdade, a gravura é do Jacques-Louis Copia, essa não é citada pelo Colli. Eu peguei mais porque ela traz dois outros elementos que o Colli angaria para a figuração da liberdade, que vem do Ripa, perde o gato, por exemplo, não tem mais o gato, mas ganha outros elementos. Aqui ela segura a cangalha, vocês estão vendo aqui, né? Ela está segurando na mão, ela está armada e ela pisa a cabeça da hidra. Ela pisa essa cabeça coroada, vocês vejam assim, não sei se vocês se lembram, inclusive o Voltaire falava, né? A hidra, né? Que é a igreja, a monarquia, então esse animal de várias cabeças, né? Que na verdade são as forças reacionárias, e ela pisa a cabeça dessas forças reacionárias, uma delas inclusive está coroada, aqui não sei se vocês percebem, a outra tem uma máscara, que é uma figuração que o George Colli marca muito bem, e que faz parte também de todo um elemento alegórico do século XVIII e depois do século XIX, que é a transposição de formas que vinham da figuração religiosa para dentro dessa figuração política. Por exemplo, o exemplo clássico é o Marat assassinado, que eu acho que todo mundo já deve ter visto, ou deve conhecer, do Jacques-Louis David, que na verdade é decalcado de um Cristo, de uma deposição de Cristo. Essa figuração, isso que eu estou falando para vocês é bastante conhecido já, essa figuração do torso de Cristo, do Cristo da deposição, que é uma figuração que vem do Rubens, é depois retomado também na imagem que o Pedro Américo faz do torso esquartejado do Tiradentes. Então, essa ideia de assimilar elementos
religiosos, da figuração religiosa, daquilo que seria a iconografia religiosa, os adereços religiosos que formam, portanto, esse imaginário cristão, são transpostos para esses elementos que são laicizados. E aqui ela pisa a cabeça da Hidra, e o Jorge Colli marca que é tanto a figuração da Virgem pisando a cobra, que está lá na figuração do Apocalipse, mas também na figuração da Nossa Senhora da Conceição, contra a figuração que ela pisando a Hidra, vejam, e a canga que ela segura aqui, a figuração do São Miguel Arcanjo, que pisa o demônio. Então, essa figuração, ela passa, vamos dizer assim, esse modelo passa de um lugar para outro, ele passa de uma figuração religiosa, corrente, e é laicizado, vamos dizer assim, nesses novos ícones. E é muito interessante que o Jorge Colli cita as grandes procissões, que já no século XIX eram apenas lembrança das pessoas mais velhas, porque o terror já tinha suplantado esses elementos, que eram as procissões da deusa razão, quando as igrejas são transformadas no templo da razão, e haviam grandes procissões em que essas grandes procissões em que, ao invés de você figurar os deuses, o andor com os santos, os anjos, você figurava a deusa liberdade, a deusa razão, e ele cita, o Colli, um trecho, né, em que uma mulher mais velha se lembra com saudades da época das maçãs vermelhas, ou seja, da época em que o paraíso havia sido feito na Terra, que é a época da Revolução Francesa, e que havia essas grandes procissões das deusas da razão, e essa mesma mulher já velha, na época jovem, figurava, vamos dizer assim, a figura da razão, com os seios de fora e a coxa aparecendo. Enfim, então, isso está ali no texto. Ou seja, essa espécie de laicização de elementos coletivos que são transpostos, são incorporados a essa figuração política. Isso é bem interessante que o Jorge Colli mostra. Não sei se vocês chegaram a ler essa parte das procissões, as grandes procissões da deusa razão, da época do auge da Revolução Francesa, que depois são, inclusive, condenadas, né, são, inclusive, colocadas de lado, são obscurecidas, são esquecidas propositalmente, porque elas vão fazer parte de uma espécie de elemento do terror, né, do que foi o jacobinismo da Revolução Francesa. Né? E aqui eu venho, então, falando nisso, né, nessa pintura, vou tirar aqui, eu fico vendo um quadradinho em cima, vocês ficam vendo também? Vou tirar ele para cá. Vocês estão aí ainda? Sim. Essa sim. pintura do Renaud, A Liberdade ou a Morte, ela é extremamente jacobina, né, porque ela tem esse peso, vamos dizer assim, de que o terror, ou seja, a morte, a guilhotina, elas são preferíveis a perder-se qualquer elemento que fosse dessa conquista revolucionária, então essa espécie de tensão, e você sobrevoando a Terra, esse gênio sobrevoando a Terra, ou seja, essa revolução que tem esse contexto imperialista, enfim, de transporte, o Colli diz que essa imagem é quase uma espécie de epigrama, né? Ela é quase como uma espécie de inscrição, de tanto que ela é explícita nos seus elementos, e aqui a gente pode ver o gênio, né, sobrevoando, que também é uma figura muito comum, esse gênio alado, que é uma figura angélica, é a figura da boa nova cristã, laicizada, né, essa boa nova que traz o fogo do Espírito Santo, mas num outro contexto, e a figura da liberdade, que eu vou trazer aqui para vocês, mais especificamente, para vocês conhecerem os elementos. Vou tirar esse quadradinho de novo daqui, fugindo lá do... Aqui, a igualdade, que é já um elemento que é perpassado pela ideia da maçonaria, né? Então é a ideia de uma espécie de esquadro, né? O barrete frígio, que ela carrega na mão, e aqui embaixo, aos pés, o facho da fraternidade, né? A junção, essa ideia de todos juntos, amarrados, né? Que é essa figuração da alegoria da liberdade.
Cadê? Vamos, passa aqui. Ai, meu Deus, espera aí, gente. Isso. E aqui eu trouxe para vocês essa questão que o George Colli traz muito bem. De todas essas reinterpretações da alegoria, que vem lá do Ripa, e que é contaminada, portanto, pelo fácio, que é romano, pelos elementos que são maçônicos, por elementos populares. Um dos elementos que ele marca muito claramente é que ela para de segurar um cetro e ela segura uma pique, que é essa arma aqui. A pique é uma arma leve, como ele diz, né? É uma espécie de lança leve, que foi muito usada pelas mulheres nos combates da Revolução Francesa. Essa figura da mulher combatente, ela é muito interessante, inclusive ela é reproduzida na literatura. Eu lembro muito da figura das mulheres combatendo no Zola, no Germinal, não sei se alguém já leu, em que há um momento em que as mulheres atacam o dono da venda, que explorava todo mundo, inclusive explorava as mulheres sexualmente, e é um momento de grande violência que deixa até os homens estarrecidos diante do que elas fazem com o vendeiro, né? Como elas, enfim, não vou contar a história, mas sempre essa ideia de porque a mulher é sempre esse elemento de doçura, de docilidade, ela carregar a arma é uma espécie de figuração da guerra civil. Isso está até na Grécia já tinha esse elemento. Quando aquele que não deveria portar a arma de jeito nenhum, que é a mulher ou a criança, porta uma arma, significa então que o exército se transformou em todo o povo. Então, essa imagem é muito forte, inclusive, né? E aqui eu trouxe um pouco a imagem não é boa, tá? Eu não achei uma imagem boa, mas essa é a ilustração mais clássica da marcha das mulheres, elas segurando essas armas leves, e como elas atacam, enfim, como elas são tomadas dessa fúria, e elas têm essa posição nesse elemento da marcha sobre Versalhes na Revolução Francesa, e como isso tudo é incorporado na imagem, então, da liberdade. E aí, Professora, diga. que legal a senhora ter citado o Germinal. Hã? Diga de novo. Que legal a senhora ter citado o Germinal, porque, para mim, é um dos meus livros de formação mais importantes. Você lembra dessa cena? É horrorosa, não vou contar para os meninos, porque senão eles vão ficar com medo. A cena, para mim, mais emblemática do Germinal é quando o Boa Morte, que é o velho, paralítico, sentado numa cadeira, se levanta e mata a filha do burguês que está visitando a casa do operário. Também é bem interessante. Esse livro é muito bonito, né? É muito forte, né? Germinal, para mim, é uma coisa. Eu li, eu acho que eu tinha 13 para 14 anos, e eu fiquei enlouquecido, apaixonado pelo livro e super chocado. É super chocante. Acho que vale super a pena todo mundo ler, porque é a ideia de todos os pontos de vista de uma greve, né? Então, dos dilemas da greve. Aí eles chamam os belgas, né? Que os caras param de trabalhar, eles chamam aqueles que eram ainda mais explorado do que eles, então sempre tem um pior para substituir você, né? Então tem todos esses elementos que eu acho que são muito interessantes de você pensar o que é essa tensão popular no século XIX, né? E tem essa cena das mulheres que é bem marcante, assim, das mulheres do Germinal. Vou passar aqui. Ai, gente, toda hora eu venho parar aqui, porque esse negócio ficou em cima. E aí a gente chega na Liberdade Guiando o Povo, do Eugène Delacroix, que é um quadro, na verdade, é muito interessante. Toda vez que você jogar Revolução Francesa na internet, você vai ver esse quadro. Esse quadro não tem a ver com a Revolução Francesa. Ele é um quadro, na verdade, das Três Gloriosas, enfim, das barricadas. As barricadas não são próprias à Revolução Francesa, elas são próprias a esses movimentos populares posteriores dos anos do século XIX. E aqui é uma grande barricada, na verdade, e esse quadro, o George Colli explica muito bem, não vou reconduzir aqui toda a discussão, mas ele fala que esse quadro foi muito polêmico, ele demorou muito para entrar no Louvre, porque, apesar de ser um fato histórico que ajudou a reconstruir a monarquia, portanto, enfim, tinha toda uma relação das Três Gloriosas, tentaram inclusive mudar a Marselhesa, tal, ainda assim,
dentro do quadro da restauração da monarquia, é um quadro de guerra civil. E a partir dos novos movimentos revolucionários que continuam depois, né, depois dessa retomada da monarquia, esse quadro ele era problemático, né? Ele não era um emblema que se gostaria de ser lembrado. Portanto, ele demora muito para entrar para o Louvre. Né, como, inclusive, o George Colli diz que talvez ele tenha escurecido um pouco o barrete frígio daquele vermelho exuberante, né, que é esse vermelho extremamente revolucionário, como o próprio George Colli diz, as estátuas de Espartaco também desaparecem, você põe lá na reserva técnica, no momento em que esses elementos não são mais compatíveis com o arranjo que se fez a partir dessa revolta. Então, houve uma revolta popular, ela foi reapropriada por um liberalismo monárquico, por uma monarquia liberal burguesa, e essa revolução, enfim, ela passa a não ser mais tão interessante como elemento a ser lembrado. Então, e a lembrança da Guerra Civil, ela é sempre um pouco traumática, né? A Stasi, né? A guerra civil, a divisão do mesmo povo, porque uma coisa é uma guerra exterior, em que há toda essa construção de um heroísmo. Agora, uma guerra civil são os irmãos se matando, né? Então, essa questão, e esse quadro é um quadro de guerra civil, é sempre problemática. E eu penso um pouco nisso, fazendo aqui uma coisa meio selvagem, quando eu penso o que vai sobrar no futuro das imagens de 2013. Né, que, enfim, que depois que se reconduziu a uma certa ordem, que não necessariamente era aquela que se esperava, ou se era aquela que se esperava, aquele tipo de movimento já não é mais tão interessante. Ele foi interessante numa determinada hora, ele foi usado numa determinada hora, mas depois aquelas imagens de guerra civil, de levante das ruas, elas passam a não ser tão assimiladas assim. Então é isso um pouco o que acontece com esse quadro, né? E agora eu vou dividir a exposição em duas partes. A primeira parte, então, aquilo que a gente conduziu até agora, a imagem da liberdade, mas não da república. George Colli marca muito bem isso, porque esse quadro não é um quadro que foi usado de modo republicano. Então, não é a república que está figurada aqui, né? É a liberdade. Depois ela passa a ser a figura da república, né? A figuração da república. Ela não segura um pique, ela segura uma arma ainda mais moderna e leve, que é esse rifle, né? Então ela também mas é também uma certa reinterpretação dessa ideia das armas, das mulheres armadas. Essa figura do menino, que depois vai ser reinterpretada pelo Victor Hugo na figura do Gavroche, que quem já leu Os Miseráveis sabe que é uma figura super importante, do menino das barricadas, esse menino de rua, né, que é mais corajoso que todos os outros, que todos os demais. Para quem leu o trecho, eu tinha até ele aqui, mas eu vou deixar vocês lerem. Quem leu o trecho, ele canta, né? Ele canta, tem a música do Gavroche, ele canta, né? Por exemplo, ele diz que se eu estou aqui, a culpa é de Voltaire, se eu cair no chão, a culpa é de Rousseau, né? Então ele diz assim, olha onde vem parar a praxis iluminista, a praxis filosófica, quando ela desce a rua, né? Quando ela se incorpora na rua. E aí o menino, ele atravessa as balas dançando, então tem toda essa figura que o texto do Victor Hugo é posterior a esse quadro, então é muito assimilada essa figura, e tem um outro garoto aqui também catando uma pedra no chão, então é muito assimilada essa figura da personagem do Victor Hugo, né? E aí eu passo de novo errado, porque eu nunca consigo passar. E aqui eu quis fazer para vocês um quadro que é um pouco aquilo que eu falei do Warburg, né? De você colocar essas figurações que atravessam, vamos dizer assim, períodos históricos e como elas confluem para criar, vamos dizer assim, essa nova alegoria moderna. E por que alegoria moderna? O George Colli fala muito bem dessa questão. Havia elementos históricos nas alegorias barrocas, mas ali, como você geralmente tratava de deuses e de deuses da mitologia grega e de reis, que ainda estavam, apesar da cisão, ligados a uma espécie de elemento divinatório, né, de divino, né, enfim, você ainda tinha essa transcendência perdida, mas ainda um pouco englobada nesse elemento
mítico, então você tinha muitas vezes a coroação da rainha e tá Mercúrio do lado da rainha, já tinha essa cisão, como o próprio Walter Benjamin marca, mas essa cisão ela se esfacela completamente na modernidade, e toda vez que você cria uma alegoria moderna, e o George Collins cita várias, você cria um certo ridículo, né, a figurinha voando ali no ar, e o cara vestido com uma roupa completamente burguesa, o cara no banco perdendo dinheiro, com a fortuna voando no canto da cabeça dele. Então você tem uma espécie de incongruência desses elementos alegóricos. E como o Delacroix consegue trazer para dentro de um momento que foi histórico e que tem uma marca histórica, porque essas personagens estão vestidas conforme personagens da época, inclusive daqui a pouco a gente vai falar, cada uma dessas personagens indica um extrato da sociedade, então elas representam essa ideia de povo, não de nação, mas desse conjunto anônimo, e essa mulher que evidentemente não é uma figura do povo, porque ela é uma alegoria, e ela tem todo esse elemento alegórico, ela tem o perfil completo da medalha, os seios de fora, como diz o Jorge Collier, eu também nunca vi o sovaco peludo, mas é da tradição de que ela tem o sovaco peludo, então, assim, uma coisa meio, uma mistura, vamos dizer assim, de uma figura alegórica e uma figura comum, mas ainda assim há um contraste, né? Ela não está aqui, né? Enfim, uma das interpretações é de que o rapaz que está morrendo está olhando para ela, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar daqui. E aí, o que o George Collins faz, aquele jogo que ele faz, ele joga de 1830 para o final do século, para o começo do século XIX, pegando essa figura do Moça, né, que é do Gustave Adolphe Moça, que é ela, e que é essa ideia da fêmea fatal, que é muito comum depois na poesia do Baudelaire, né? Então essa ideia, que também é um contemporâneo do Delacroix, essa ideia então de que a mulher ela coordena a morte, então aqui essa figuração que é meio óbvia, né? Uma mulher sobre uma montanha de mortos, ela tem um gato entre as pernas, o George Collins faz toda uma análise dessa questão da gata, né? Enfim, depois se vocês quiserem ler lá, o chapéu da morte, e é uma figura de um erotismo muito grande, e ele cita, vamos dizer assim, o George Collins, uma poesia de época que fala exatamente dessa liberdade, que é uma figura, uma virtuosa, que põe toda a população no cio. Então essa ideia também de uma espécie de perpassamento erótico desse movimento revolucionário que está marcado nessa figura seminua, com os seios de fora, e inclusive essa questão de se ela tem ou não tem pelos na axila, é um elemento muito importante no século XIX, tá? Porque as alegorias, elas geralmente não têm corpo de gente comum, né? Elas não têm pelos, não têm, enfim, são mulheres sublimadas, e é por isso que elas podem estar nuas, né? Uma mulher comum, nua, vai ser um escândalo do século XIX, né? Uma mulher qualquer. Então, esse nu que é sempre sublimado, e o nu com pelos pubianos, ou com pelos na axila, aponta um pouco para uma mulher de carne e osso. Então, tem também um elemento erótico nessa questão, né? Enfim, depois, se vocês quiserem lembrar, aqui, não está no texto do George Collins, mas os quadros do Courbet, quem quiser procurar, Gustave Courbet, vocês vão ver coisas que são, hoje em dia, extremamente escandalosas, por incrível que pareça, né? De mulheres que são mulheres mesmo, inclusive com, vamos dizer A origem assim, da vida? a origem da vida, que... Vocês sabem que uma vez o George Collins foi falar da origem da vida, e eu acho, tá, porque eu não assisti, mas eu acho que ele disse uma palavra para descrever a origem da vida que começa com B e acaba com A, tá? Sim, né? Para descrever assim com uma palavra que é a palavra com a qual a gente descreve aquela coisa que estava lá. E cortaram a fala dele, ele ficou irado com a censura. Ele falou: isso é censura, esse quadro é do século XIX, mas a origem da vida é um quadro bem escandaloso. E Eu não sei se a senhora lembra que no seminário que eu apresentei com os colegas lá em estética, eu terminava com a origem da vida. Eu lembro. É bem escandaloso, né? E tem vários outros quadros do Courbet que são escandalosos, não tem sentido. Tem o que a fonte, se vocês quiserem olhar, é uma mulher que está pegando água na fonte e ela tem uma
vai gravar, tá? Mas ela tem uma busanfa metralhada, ela tem celulite, aquele carnão de gente. E isso é escandaloso, né? Porque ela não é uma alegoria. As alegorias, se vocês quiserem ver aqui, ó, elas têm essa carne de estátua, elas são estatuárias, né? Elas são de mármore. E aí, então, ele faz esse jogo, o George Colli, que eu acho muito interessante, desse elemento feminino da liberdade, né? Embora a liberdade de Delacroix esteja a um passo de ser uma mulher real, e é por isso que a questão de se ela tem ou não tem pelos na axila é importante, e ser uma alegoria, não ser uma mulher real. E aí eu passo para a segunda parte da minha exposição, que é o povo, a figuração do povo. Então, essa figuração da multidão morta, sacrificial, uma das questões que se levanta é de que a liberdade ela só estaria sendo vista por esse rapaz que está se levantando aqui de blusa azul e cinta vermelha, e se reproduz em todo o quadro o vermelho, o branco e o azul, tá? Enfim, ele é figurado em vários momentos. Vocês vão ler no texto de George Collis, também já é bastante repisado, de que o quadro representa várias figuras da sociedade. Aqui atrás, o chapéu de 3 pontos, o tricorne, que é o símbolo do estudante da Politécnica, que eram os estudantes, que não eram os estudantes das belas letras, né? Eram os estudantes do que hoje seria as engenharias, que eles eram, na sua maioria, republicanos. Então, eles estariam aqui. O homem de cartola, que é o homem comum, porque a cartola era bastante disseminada na época. Esse rapaz que está morrendo aqui provavelmente seria um artesão, um operário. Eu já li em algum lugar que ele poderia ser, inclusive, um gráfico, um artesão das artes gráficas, pelo tipo de roupa. Então, é como se toda a sociedade estivesse representada nas suas especificidades. O soldado, né? Enfim, então essas figuras representadas aqui. O George Colli marca muito essa figura desse homem nu, com as calças arrancadas e uma das meias faltando, que é uma coisa bastante patética nesse quadro, então não tem nada de heróico, inclusive aparece os pelos pubianos, então é um homem comum, morto, não é um corpo heróico, não é um corpo atlético, é um corpo magro, descarnado. Essa sugestão de estar sem calça e sem meia sugere quase como se ele tivesse sido espoliado, como se tivesse sido roubado, né? Enfim, se alguém tivesse levado as roupas. Então é um detalhe patético, um pouco chocante, inclusive, porque não é a morte heróica, não é a grande morte, é a morte anônima, que é pisada por essa grande mulher, né, que atravessa a barricada, que é a barricada, que é um elemento dessas revoltas dos anos 30, do século XIX, tá? Que é bem própria, que eles arrancavam as pedras e atiravam, inclusive a grande barricada que é representada pelo Victor Hugo nos Miseráveis, que é uma parte central do livro, muito bonito, que depois a personagem foge, levando o rapaz ferido, ele foge pelos subterrâneos de Paris, então é uma coisa bem interessante. O Benjamin fala que a grande personagem do livro é a cidade de Paris, né? E é bem bonito realmente o livro, vale a pena para se vocês estiverem aí nas férias, né? E aí então a gente vai para o elemento do povo, tal como o George Colli vai tentar elaborar como essa figuração começa a ser produzida. E aí, como eu falei para vocês, bom, deixa eu voltar aqui. Ele vai voltar um pouco na Revolução Francesa e ele vai falar, o George Colli, desse elemento da morte anônima e de uma espécie de, e aí ele cita o Jean Starobinski, necrofilia desse gosto heróico. É uma espécie de herói morto. Todo herói está morto, né? Mas não é um herói triunfal, não é uma guerra de triunfos, é uma guerra de figuras decaídas. E a figura do Barras, que era um adolescente que morreu durante a Revolução, esse quadro do Jacques Louis David, que é incompleto, é bastante sintomática, porque é um adolescente quase feminino, quase uma criança, e com corpo andrógeno, né, que um corpo fica entre o masculino não pronto ainda e o feminino, e essa morte, esse rapaz que foi morto, uma espécie de
de herói da guerra. O quadro é incompleto e também por isso que o rapaz está nu, né, enfim, e o rapaz nu. Então essa ideia da morte como um elemento sacrificial dessa nova figura que é o povo, né? E aí ele vai falar também, que eu acho que é uma sacada do George Colli, como que aparece esse anônimo? Esse anônimo aparece nas figurações de catástrofes. Isso eu acho bem interessante, porque eu estava até pensando em fazer uma aula, um curso sobre catástrofe, né? Sobre a noção de catástrofe, né? A catástrofe é geralmente natural, é o dilúvio, o incêndio, o naufrágio, e ela comporta um grande número de anônimos. Então, a catástrofe, ela é aquilo que leva, vamos dizer assim, essa onda de anônimos. Esse quadro é um pouco estranho, né, porque é um dilúvio, mas é estranho para a gente, porque que as pessoas, assim que está tendo um dilúvio, elas iam sair peladonas pela rua, né, mas, enfim, é a ideia também da figuração do nu, que é muito importante nessa época. Esse quadro do Girodet, o Girodet é um artista de que o George Colli gosta muito, e eu acho que ele foi a única pessoa que eu já ouvi falar desse pintor. Mas aqui, na verdade, essa figuração, essa mulher aqui sendo puxada, é retomada de uma figuração do Rafael, e esse homem carregando o velho, que também é a ideia, né, da juventude que carrega a velhice, é um pouco alegórica, mas também é retomada do juízo final do Michelangelo. São figuras meio michelangescas. Mas essa ideia, então, de que o povo, o anônimo, aparece nesse elemento sacrificial, né? E aí ele vai citar o outro grande quadro, que eu esqueci de colocar a legenda, desculpa, que é a Balsa do Medusa, do Jericó. Esse quadro é de 1816, eu dei uma chutada aqui, mas é anterior à Liberdade Guiando o Povo, e ele foi exposto com o título O Naufrágio. Mas, na verdade, ele trata de um fato que era muito conhecido na época que ele foi exposto, que era o naufrágio desse navio Medusa, que tinha sido conduzido por um jovem de elite, dessa elite reconduzida ao poder. Então mostrava um pouco o naufrágio também do que estava acontecendo com a França. Esse navio, ele afunda por imperícia, e aí eles constroem uma balsa e colocam os marinheiros nessa balsa, e essa balsa fica errando pelo mar, enfim, porque o navio vai a pique, com essas pessoas, e aí as cenas de canibalismo, as pessoas morrem, e quando o Medusa é encontrado, quando a balsa é encontrada, parece que 15 sobreviventes dos 150 que saíram. Então é uma espécie de Titanic. Só que o que eu queria fazer notar a vocês, primeiro, é uma massa que forma um triângulo de anônimos, de pessoas não heróicas, né, sem heroísmo, inclusive um elemento que é bem marcado, nem no dilúvio do Girodet, nem aqui, o mar, ou seja, a natureza, tem uma potência, parece que é a natureza que conduz a catástrofe, mas essa catástrofe tem uma marca humana, e o que interessa a gente é essas figuras mortas, né, seminuas, seminuas, em posições não heróicas, meio largadas, assim, com os corpos, né, assim, sem nenhum tipo de construção heróica anatômica, né? Aqui tem um cara meio cai morto pela metade. Jericó, como diz o George Colli, ele desenhava cabeças de decapitados, ele desenhou pedaços de corpos no necrotério, enfim, ele tinha esse gosto que depois vai ser chamado romântico, mas de seco, né? Enfim, por essas figuras. E aí, se a gente colocar lado a lado, então, e esse quadro ele se constituiu, apesar de não ser um discurso, como uma forte alegoria política, né? Assim, essa ideia de que a França está à deriva com essa condução que levou o barco Medusa a pique e que abandonou esses homens nessa balsa, né? Tanto que o nome do quadro, que era a Balsa do Medusa, não pôde ser exposto, ele foi exposto como um genérico, como um cinema. Ele tinha um endereço muito certo.
E aqui eu coloco lado a lado, é óbvia a relação, né, enfim, dessas figuras mortas que o Jorge Colli faz. Esses quadros estão lado a lado no Louvre hoje em dia, que se eu pudesse um dia ainda, eu gostaria muito de ver. Deve ser uma coisa bem impactante. E o outro quadro, vocês estão aí ainda, gente? Sim. Sim. Se vocês quiserem perguntar também, tá? O próximo quadro, depois também que eu passar as imagens, a gente pode falar mais livremente, o também citado pelo Jorge Colli, é o do Goya, 3 de maio de 1808. Notem que a grande questão também que o Jorge Colli marca é que esses quadros são quase reportagens, eles falam, eles têm uma data, eles têm um acontecimento, eles são perpassados por uma notícia de jornal, inclusive A Liberdade Guiando o Povo, que é uma batalha específica, um ano específico. E aqui, né, o fuzilamento é muito interessante porque o povo é uma massa indistinta, os soldados são indistintos também. E um pouco deformados, inclusive, nessa deformação expressiva que o Goya produz, né? O Goya espanhol, tá, enfim, já. E são os soldados de Napoleão, na Espanha. Inclusive, está uma parte enorme do texto do Jorge Colli que vai falar do pintor de Napoleão, Go, né? E dos Impetrados de Java, enfim, desses quadros napoleônicos, que eu não coloquei aqui porque eu resolvi puxar para a nossa questão mais no final, né, dessa alegoria de povo. Aí eu coloquei aqui o quadro que o Jorge Colli cita, que é o Independência ou Morte, do Pedro Américo. Ele cita, na verdade, para falar como se reproduz nessa cena a ideia da troca das fitas, né, das fitas coloridas, que você troca as fitas dos Orleans e Bragança por outras fitas, enfim, você troca a cor de uma determinada casa imperial por outra cor. Então, quando o Dom Pedro arranca as fitas do chapéu, né, enfim, que é um elemento que remonta a essa questão da Revolução Francesa. Mas a questão que eu ia trazer aqui é um pouco aquilo que a Lilian Schwartz falou também. Gente, eu vou ter que desligar o ventilador porque ele começou a fazer um barulho estranho. Peraí. Em determinado momento ele surta, né? Mas aqui eu queria só retomar uma questão, como o povo é alegorizado nessa pintura. O povo está alegorizado aqui no carro de boi, né? Então é uma alegoria simplificada dessa noção de povo, né? O povo brasileiro participou desse modo da independência, dessa figuração da independência. E eu queria trazer outras questões aqui para nós. Aí eu estou trazendo já para o nosso problema da América Latina, esse quadro do Blens, do Juan Manuel Blens, que é a Paraguai, é famosíssimo, na verdade, evidentemente é uma alegoria da Guerra do Paraguai, né? E também tem essa ideia dessa noção de povo como sacrificial, né? E a mulher, que não é a liberdade, mas está aqui como essa figura, vamos dizer assim, de luto, enfim, dessa paisagem, vamos dizer assim, devastada pela guerra, que contrasta muito com esse outro quadro, que é a Batalha do Havaí, que também é do Pedro Américo. Opa, voltou, peraí. Que traz também esse elemento da Batalha da Guerra do Paraguai, só que visto por um outro ângulo, mas também o elemento, está vendo um elemento feminino aqui no canto, dessa mulher sendo arrancada ela está no meio da batalha, ela está sendo meio arrancada de uma carroça coberta, e essas figuras mortas, então tem sempre esse elemento sacrificial que aparece como o elemento do povo, né? Nesses quadros de guerra do século XIX, tal como aparecem naquelas pinturas do Go, que o Jorge Colli cita, que você tem o Napoleão atravessando os campos, né, nas batalhas napoleônicas, cobertos de mortos. E nos Empesteados de Java, o Jorge Colli marca muito essa questão, que é quase como uma figuração de Lázaro, né, porque o Napoleão vai
até os empesteados, né, aqueles homens que estão com doença contagiosa, e ele se aproxima desses homens, então quase como uma coisa sacrificial, né? E aqui agora eu trazendo novamente para a nossa questão, dessa noção do sacrifício, também são quadros do século XIX, aqui é o Último Tamoio, essa figura do José de Anchieta. Essa figura, ela traz muito do que a gente viu lá no Delacroix, apesar de ser um corpo, vamos dizer assim, anatomicamente mais heróico, ainda assim é uma espécie de patética da morte, né? Esse corpo jogado, né? Seminu, enfim, porque também é um índio, mas enfim, que muitos autores aproximam dessa outra imagem que também é das guerras de 34, das batalhas de 34 do Daumier, dos anos 30 da França do Daumier. O Daumier, que era, na verdade, um litógrafo e pintor também, ele fazia coisas para o jornal, então são imagens que circulavam muito rapidamente. Ele faz essa imagem muito crua do que foi a batalha, que são simplesmente pessoas anônimas mortas. Nenhum heroísmo, nenhuma liberdade guiando o povo, nenhuma constatação de grandiosidade, apenas esse homem absolutamente patético, atirado no chão, em cima de uma criança, um velho morto aqui no canto, ou seja, simplesmente essa figuração de uma barbárie, né? Que muitos autores encontram uma relação, embora a gente não saiba se o Amoedo viu essa imagem do Daumier, como está o corpo do Tamoio morto, né? E eu termino aqui com A Morte da Moema, que a gente já comentou, enfim, que também tem essa ideia do sacrificial, né, enfim, em relação à natureza. Claro que em outro contexto, né. E eu saio agora, volto aqui para a aula de vocês. Então, um pouco que eu queria trazer para vocês dessa questão do George Collin, inclusive eu tinha marcado algumas coisas aqui para ler, nem li, mas acho que vocês podem ler também, né, depois, não sei se é tão importante eu retomar aqui as questões do George Collin especificamente, que ele cita, né, deixa eu ver o que eu tinha marcado aqui para ler, que eu até me empolguei e nem li, nossa, colou aqui, que ele tinha falado da batalha da questão do Jericó, né, que é como o Charles Clement narra essa história, uma balsa foi construída e 149 vítimas foram ali amontoadas, enquanto o resto se precipitava nos barcos salva-vidas. Logo as amarras foram rompidas, a balsa que deviam rebocar ficou sozinha na imensidão dos mares. Então a fome, a sede e o desespero armaram esses homens uns contra os outros. Enfim, no 12º dia desse suplício sobre-humano, o Argos recolheu 15 moribundos. Então, essa imagem, que sob a censura da restauração, ela foi exibida apenas com o nome de Um Naufrágio. E a data é 1819, não 16. Então, o naufrágio, mas que, na verdade, soava para as pessoas que viam como o naufrágio da França, e o Michelet cita aqui embaixo, Jericó pinta seu quadro e o naufrágio da França, é a própria França, é toda a nossa sociedade que ele embarcou nessa balsa da Medusa. Então essa ideia de uma alegoria moderna, que no caso do Jericó absolutamente não discursiva, mas que no caso do Delacroix condensa esses dois elementos. E qual que seria a outra questão aqui que eu tinha marcado para ler para vocês? Está falando assim, tá falando do Gros, na verdade, da questão do cadáver, enfim, dos soldados, enfim. Ele diz aqui embaixo, nisso, nessa glória das batalhas que marca o horror, na verdade, como se fosse o sacrifício que isso produziu, há nisso a encenação de uma atitude sentimental que faz a propaganda de um supremo heroísmo, a da guerra necessária, cujas razões se fundamentam no pretexto de origem luminista, libertário e civilizador. Os inimigos serão sempre os obscurantistas irracionais, e que permite assim fazer emergir em evidência o cadáver dos anônimos massacrados. Então a imagem do povo surge um pouco como essa grande massa a ser massacrada,
essa grande massa de manobra, porque foi isso que aconteceu exatamente nas Três Gloriosas, porque, na verdade, eles foram traídos, vamos dizer assim, no seu ideal, inclusive as revoltas continuam, né, elas se proliferam durante o século XIX, é exatamente por isso que o quadro deixa de ser tão enigmático, tão emblemático, porque a Guerra Civil não é um emblema, né? Mas fala, Rafael. Vou aproveitar. Eu estou tentando entender, mas vou tentar formular a pergunta e você ver se faz sentido. E você entende. Quando a gente estava lendo o Sérgio Buarque, ele trata ali aquela questão de uma história das mentalidades como uma coisa ininterrupta, continuidade ininterrupta. A gente pode tratar as alegorias como uma continuidade ininterrupta, mesmo que, por exemplo, o Cole marque ainda essa diferença entre a alegoria que vem do Ripa e muda, tem essa transformação para a alegoria moderna. A gente pode considerar a alegoria moderna como uma continuidade ininterrupta? Então, eu acho que tem uma continuidade e o Cole marca muito uma diferença, por exemplo, ele fala da alegoria do Rubens, né, que seria barroca no sentido, e do que acontece com essa alegoria moderna, porque você já não consegue mais equiparar, vamos dizer assim, elementos históricos com elementos alegóricos sem criar uma espécie de ridículo ou de cisão. É mais ou menos como se a gente tentasse fazer um quadro alegórico agora, sei lá, a liberdade guiando o povo, assim, sei lá, no meio do Congresso, porque é um pouco o que esses autores estão fazendo. Tem um quadro que é muito engraçado, inclusive o Jorge Colli fala, que é o juramento do jogo de Pella, né, do Geo de Palma. Não sei se vocês já viram, o quadro é incompleto. E o Davi desenhava primeiro as pessoas sem roupa para cuidar da anatomia. Então é aqueles monte de congressistas lá fazendo juramento, gente não bonita, de peruca, pelado. É um troço assim meio esquisito, assim, como se a gente. Imagina a gente tivesse que, assim, você tivesse que, sei lá, fazer um quadro, o juramento da Constituição de 88, aí o Ulisses Guimarães pelado, assim, você tentando fazer aquilo heróico, né? É um pouco o que você está tentando fazer. O Marat é uma figura muito interessante. Porque o Marat era uma figura política, ele era odiado e adorado. Tem figuras do Marat que ele é figurado mais ou menos como a Veja faz com o Lula, sabe? Assim, com a orelha de diabo, assim, uma figura demoníaca. O Davi transforma o Marat num santo, na figuração dele. Então, é exatamente essa questão que eu acho que o Jorge Colli está tentando mostrar, como a alegoria num elemento cindido, né, jogada no meio da rua, vamos dizer assim, atirada à rua, inclusive por isso que é interessante pensar nessas folhas volantes, nas cartas de baralho, o como essa figuração ela começa a se disseminar, o como isso também se transforma, né, como isso é móvel. Ele fala uma coisa bem legal também, o Colli, que a alegoria barroca, isso é verdade, ela é palaciana, ela é para um pequeno público. Porque, primeiro, as pessoas não sabiam ler e as pessoas não tinham acesso. A ideia de museu de arte, é iluminista. Né? A ideia de que você vai visitar uma coleção de arte, e que essa coleção de arte ela pode ser um bem público, e depois os salões do século XIX, tal, já na sua versão burguesa, não é uma ideia barroca. As coleções elas eram privadas, né? Você não ia visitar uma coleção. Né? Você não tinha essa ideia de que aquilo era para o povo ou para o público. A noção, por exemplo, de opinião pública, que é fundamental numa noção de guerra civil e tal, não que ela não existisse, claro, ela existia, mas ela é muito própria a esse contexto da Revolução Francesa, quando a imprensa tem uma importância enorme. Por isso, o Daumier, que eu falei pouco dele, né, o Honoré de Daumier, ele é muito importante porque eu acho ele um grande artista também. Mas além de ser um grande artista, ele era um litógrafo. A litografia é um negócio que você faz rapidinho e põe no jornal. Então era uma espécie de caricatura. Ele fazia caricaturas, inclusive, que é um negócio político muito imediato. A pintura não, demora 500 anos, tem que expor no Louvre, tem que expor no salão. Enquanto que ele fazia tipo, um comentário, não tinha fotografia, né?
quase que fotográfico das ruas. Então, essa cena dele da rua em 34 é muito marcante, porque, tá, heroísmo, olha o heroísmo aqui, um monte de gente morta, e não é morto bonito, assim, o Barra morto, né? Porque o Barra morto é bonito, né, tal, que é o que o George Colli fala, né, do ar de necrofilia, esse amor à bela morte, né? Ao belo morto, né? O morto jovem, tal. Inclusive, o primeiro capítulo do livro aqui é sobre o Davi, Jacques-Louis David, que é o grande pintor da Revolução. E o George Colli não se importa nem um pouco de dizer que os quadros são homoeróticos. Assim, é polêmico, tá? Enfim, mas ele diz, por que não? A gente também agora condicionou que existe uma separação entre uma coisa e outra. Por isso que eu acho interessante quando ele traz esse elemento do poema que fala, né, da Revolução Francesa, que é da mesma época, que fala da barricada, que ele fala aqui, né, é a Virgem Fogosa, nascida da Bastilha, que outrora, quando apareceu, com seu jeito ousado, seus modos de rapariga, durante 5 anos pôs o povo inteiro no cio. Então, essa ideia da revolução como uma espécie de revolução do corpo também, né, que toma o corpo popular, que é uma força da embriaguez também, né, que ele começa falando disso também, né, citando um cara que eu nunca ouvi falar, ele cita um monte de coisa que eu nunca ouvi falar, que fala assim que existem as palavras que são pneumáticas, né, que a liberdade é uma palavra pneumática, porque ela inflama, então, essa ideia, que depois é muito benjaminiana, né, que o povo é perpassado pela embriaguez, né, as forças da embriaguez, que é um pouco essa questão da liberdade, por isso que ela é uma mulher no cio, e por isso que ele faz aquela relação com aquela figura da femme fatale, né, que depois inclusive ele faz um elenco de femme fatale, que, enfim, que é a Marlene Dietrich, depois a figura da Lulu, né, que é, eu não vou contar, porque senão vocês não vão ver o filme, mas que na verdade é enfim, não vou contar, da Lulu, que é uma figura marcante no expressionismo alemão, as figuras do Baudelaire, né, da prostituta, e então ele marca um pouco essa questão, que eu acho bem interessante, né, dessa passagem que ele faz para essas imagens. Também não dá para dizer que essas imagens dos índios mortos, do nosso século XIX, não são perpassadas por uma espécie de erotismo mórbido, enfim, em certo sentido, né, se a gente não reconhece que esse elemento está lá, né, enfim, fiquei falando hoje, eu estava montando esse PowerPoint, pensando assim, né, que engraçado, né, até no dilúvio estava todo mundo pelado, e hoje em dia não pode mais, né, todo mundo, né, assim, saía para rua pelado, e todo mundo saía para rua pelado com barriga tanquinho, né, um troço assim, né, não era que nem hoje, mas assim, o jogo eu tenho até aqui, depois eu mostro para vocês. O juramento do Geo de Palma é muito engraçado, porque aquele monte de gente comum, de homens comuns, de homens velhos, que primeiro você tem que fazer sem roupa, para exatamente ter essa contenção do desenho, estruturar o corpo. Depois você veste, só que ele não terminou e ficou todo mundo pelado. Inclusive, esse Barra assassinado, eu não sei se ele deveria estar nu. Eu acho que sim, né? Porque é bem um efebo grego, né? Assim, mas assim, é estranho, né? Você vai pra barricada nu, pelado, assim, vai lutar sem roupa, é esquisito, né? Ou você vai para dilúvio, aquele do dilúvio é o fim, né? Vai todo mundo sair de casa pelado, porque para não molhar a roupa no dilúvio. Mas assim, é uma coisa, né? Própria a um modo de figurar o corpo, né? O corpo interessa mais do que a paisagem, vocês viram isso, né? Nesses quadros do Girodet, do próprio Jericó, né? Você não tem o mar engolindo a medusa, né? Engolindo o navio. Você tem os embarcados, né? Os homens mortos, né? Ali. Nesse sentido, pode ser só um detalhe, mas quando você botou o quadro do Delacroix, a imagem da liberdade, ela tá descalça. Foi uma coisa que eu reparei. Não sei se tem a ver. Tem algum elemento por trás dessa descalça? Tem. Ela está sempre descalça. As alegorias geralmente estão descalças, mas essa é uma retomada de um imaginário greco-romano. Isso já está lá no Davi, no Jacques-Louis David, né? De você ou usar sandálias, né? A moda de uma espécie de arcaísmo, de arqueológico greco-romano.
Vale lembrar também, é do século XVIII, a descoberta de Herculano e Pompeia, né? Então, a redescoberta de uma antiguidade muito viva, quando eles descobrem aquelas cidades, tá tudo na parede, dá para ver como eles se vestiam. Então, vem uma espécie de moda greco-romana. E as alegorias, ela tá de túnica também, ela tá vestida à romana, né? E o barrete frígio também, é um símbolo dos escravos romanos. A ideia do Espartaco, que é da escultura do Espartaco, que retoma esse tema, né? E é um tema constante, né? Tem até o filme do Espartaco, que eu acho que você deve ter visto, né? Com o Kirk Douglas, né? Que é essa ideia a revolta dos escravos, né? Então, e a liberdade dos escravos, né? Por isso a canga também, a cangalha, né? Que é aquele coisa que o boi põe nas costas, né? Que é você se libertar desse elemento, né? Desse peso. E ela fica carregando, e ela pesando a cabeça da hidra. Então, são muitos elementos, né? As três cabeças da hidra, como falava o Voltaire. Então, tem todos esses elementos que são filosóficos, mas também são populares, né? Que vão se enlaçando. Então, gente, mais alguma questão? Só ia falar assim para fechar, porque eu vou ficar devendo para vocês. Eu vou fazer amanhã um videozinho tentando, então, condensar esse módulo, tá? Que é um módulo teórico. Eu já coloquei lá para vocês, não sei se vocês entraram no Aprender, eu faço Aprender tudo bonitinho, ninguém vai lá. Eu coloquei lá os textos, como a gente vai um pouco mudar de estrutura, mas ficar na mesma coisa. Só que a gente, por exemplo, agora a gente ficou muito na alegoria no sentido visual, né? Agora a gente vai para uma coisa muito mais de texto, né? Que é a do Uruguai. O Uruguai é uma grande alegoria também, né? E é muito interessante porque no Uruguai os grandes heróis são os índios, né? São os índios da Guerra Guaranítica. Só que eles são sacrificados. É um herói sacrificial. Eles são destruídos. E é mais interessante ainda, eles são aqueles que lutam contra os portugueses, embora o Uruguai tenha sido escrito como um modelo de afirmação de nacionalismo luso-brasileiro, né? Então é muito interessante essa figura ambígua, né, do índio, né? Tanto que a grande figura do mal ali é um jesuíta e um índio mestiço, né? Também tem um pouco essa questão, que é meio filho do jesuíta, que é o mal encarnado, né? Então, como você tem esse elemento da figura do indígena, né, no Uruguai, e aí a gente vai retomar essa questão, tentando entender um pouco o que foram as missões, embora a gente não é historiador, não é a nossa questão, como elas foram lidas, como elas foram interpretadas durante os séculos que elas duraram, e como elas aparecem figuradas, vamos dizer assim, nesse objeto artístico que é o texto do Basílio da Gama, né? Então, aí, começando tudo isso com aquele documentário que está lá. Tem aqueles documentários que eu acho que é bem interessante essa questão. Agora, os guaranis estão fazendo documentários, né? Sobre o que é ser guarani. A gente vai tratar um pouquinho disso também, dessa questão, porque a gente só tem eles falando pela voz do português, do branco, né, do Silvio Bach, né, dos historiadores, né? Agora eles estão tomando a frente e fazendo documentários também. Isso também é uma outra virada que eu acho que pode ser bem interessante de a gente falar. Eu não sei se vai dar tempo de ver o documentário que eu coloquei lá para vocês, porque eu acho que já fechou. Era a plataforma do Sesc, né, que estava aberta. Então, não sei se ainda está disponível. Se ainda tiver, eu coloco lá para a gente ver, junto com esse do Silvio Bach. O Silvio Bach é interessante porque vocês vão ver que não tem legenda, tá? Mas vocês vão logo sacar. Tem várias visões sobre os guaranis. E os guaranis mesmo voando lá, como se eles fossem fora do discurso. E tem um que é o Lugon, vocês vão logo reconhecer, que é um abade, dá para perceber. E ele faz uma defesa dessa ideia socialista de uma república comunista cristã, sim? Mas tem alguns elementos legais. E tem o outro que é o historiador. Então, vocês vão ver essas duas posições, que são muito claras ali. E tem outros também falando, são várias falas, assim, né?
E aí, galera, mais alguma coisa? Aí eu tenho. Aí o PowerPoint está lá É. para vocês verem, se vocês quiserem. Só uma dúvida. Enquanto, por exemplo, a alegoria, ela não é o topos, né? Ela não é o lugar comum. Ela é a ferramenta que permite a gente trazer esse lugar comum à luz, né? Então, há alegorias que são lugares comuns, que são tópicas, né? Que são repetidas, né? Nossa, tem uma abelha aqui. Que são essas tópicas que se repetem. Agora, por exemplo, a alegoria da liberdade, ela é uma alegoria, né? Porque ela figura uma ideia abstrata, que é a liberdade. Só que ela não é uma tópica, ela desloca tópicas, né? O barrete frígio, né? Que são lugares comuns, né? Tem lugares comuns alegóricos também, vários, que a gente vai ver depois, sim, que retomam praticamente o termo completo, assim, né? A frase inteira que é repetida. Que hoje em dia, por exemplo, a gente tem muito mais essa ideia do culto da novidade. Eles tinham o contrário, você repetia lugar comum, né? Recolocava o lugar comum. Isso era criativo, né, na verdade. Esse era grande jogo, né? Gabriel tá com a mão levantada? Gabriel? Trial version. O que foi? Gabriel, você está aí? Trial version. O que é isso? Trial version. Sei lá. Vou ver o que está acontecendo aqui, ver se vocês estão falando. Trial version. Será que acabou o tempo? Trial version. Vocês estão ouvindo Trial essa version. gravação? O que será que é? Eu vou parar de gravar então, tá, gente? Porque eu acho que é isso. Trial version. Eu acho que pirou. Vou desligar a gravação. Trial Peraí. version.